Vamos iniciar a semana de joelhos aos pés do Salvador. Santo bondoso Deus, nosso eterno Pai que habita nos céus, te somos gratos, Senhor, por iniciarmos a semana prostrados aqui perante Ti, para termos a Tua proteção, para termos a Tua cobertura, e que nós estamos aqui prostrados para receber essas bênçãos, Senhor. Todos os Teus filhos aqui presentes, que necessitam da Tua graça, da Tua misericórdia, e nós estamos rogando a Ti, Senhor, porque sabemos que todos nós necessitamos da Tua graça. Abençoa, Senhor, o mensageiro desta noite, o pastor Wesley. Nós precisamos, Senhor, sair daqui com o coração repleto, cheios do teu amor, do Teu Santo Espírito, e também convicto de que precisamos transmitir essas palavras para outras pessoas, para que elas possam também alcançar essa graça. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, dai-nos uma semana inteira na Tua presença, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém, Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 70. E falando em Salmo, né? A lição da Escola Sabatina para o próximo trimestre vai ser sobre o livro de Salmos. E, gente, que lição maravilhosa. Irmão Paulo, vai ser muito boa. Nós fizemos a gravação já da classe dos professores, e aí a gente vai se antecipando, né? Tem que antecipar o estudo. Vocês vão gostar muito. A lição desse trimestre está ótima, mas a do próximo trimestre vai ser muito interessante a respeito do livro dos Salmos. Vamos descobrir e aprender muitas coisas boas. Abriram aí? Salmo número 70, o versículo 5. E assim diz a palavra do Senhor. Pois tu és, agora vamos lá. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Numa outra tradução, diz o seguinte: eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Bom, muitas pessoas acabam se identificando com o livro dos Salmos, porque os salmistas, eles escancaram a vida deles. Né? Tem mais de um, Davi, Moisés, foram alguns dos autores, né, dos Salmos, que eram os hinos daquela época, que era a poesia daquela época. E essas pessoas, então, no caso, por exemplo, de Davi, de Moisés, eles, ao escreverem o livro de Salmos, uma coisa que a gente percebe facilmente é que eles estavam expondo para Deus as suas angústias, expondo para Deus os seus medos, expondo para Deus alguns pedidos, como por exemplo de vingança. A situação estava tão feia que os autores bíblicos, mas agora especialmente os salmistas, estavam tão cansados de ver a injustiça, os juízes não atuando da maneira como deveria ser, que eles pedem a Deus um juízo, uma vingança. E é interessante também notar que eles não querem ser o agente da vingança. Eles deixam a vingança nas mãos do Senhor. Porque Deus sabe trabalhar cada caso. Às vezes, no nosso afã de resolver algumas coisas, podemos correr o risco ali de não enxergar o que está acontecendo da maneira correta e acabar machucando quem não deveria. Nós somos seres limitados. Então, nós acabamos nos identificando muito com o livro de Salmos por conta disso, porque no final você fala assim: puxa vida, é a minha história, é o momento que eu estou vivendo. E nesse caso, nós encontramos aí no Salmo 70, versículo 5, o salmista se referindo ao Senhor de uma maneira muito bonita, porque ele está expressando assim: Senhor, eu preciso de Ti.
numa outra forma de ver esse versículo, ele está dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Você percebe duas coisas aí nesse único versículo. Primeiro, o salmista reconhece quão pequeno ele é. Olha no início aí do salmo, né? Eu sou pobre e necessitado. Hoje a gente brinca com isso, né? Vocês já viram que a gente tem uma dificuldade de aceitar a nossa condição? E não estou dizendo da questão de pobreza, não. Se a pessoa fala assim, puxa, você fez essa viagem? Não, é porque eu juntei muito dinheiro. A gente não fala com alegria, fala assim, olha, realmente foi muito bacana. A gente meio que se desculpa por ter feito alguma coisa que a gente planejou com tanto carinho. É meio que cultural, né? Então, se alguém fala assim, você está com um carro novo, aí você fala, não, mas eu estou pagando as prestações. Você já dá uma meio que justificada, para que a pessoa não pense que você está esnobando alguma coisa, entende? A gente, de certa forma, está falando o que o salmista está dizendo aqui, mas por um outro motivo. Também é interessante notar que essa mesma geração que tem essa dificuldade de expressar, também é uma geração que a ostentação é a palavra. Ostentação. As pessoas ganham dinheiro em mostrarem suas vidas, em terem os carros muito grandes e bonitos, e com isso eles conseguem mais recursos para eles continuarem fazendo, né, seguindo os seus planos. Mas no caso do salmista, como eu disse, ele está abrindo o coração. E o que a gente percebe nesse versículo, em primeiro lugar, é isso. Ele reconhece quão pequeno ele é. Bom, se é Davi escrevendo, ele era um rei, ele não era pobre. Então ele não está falando do aspecto logicamente financeiro. Ele está indo mais fundo. Existem pessoas que são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Entende? Então não é a questão de recursos. O que acontece aqui é que ele contempla a grandiosidade de Deus, e aí ele diz, Senhor, eu sou pobre e necessitado. Um segundo detalhe que nós encontramos nesse salmo, especialmente nesse versículo, é que o salmista ele reconhece também que a solução para a vida dele não está dentro dele, que é muito o que a gente escuta também na nossa geração, né? Não, tem uma centelha divina aí dentro de você. Olha, você tem que evocar o que está dentro, você é um campeão. Gente, claro que palavras afirmativas são extremamente importantes, mas a solução para a nossa vida, principalmente no que se refere ao pecado, não está dentro de nós, está fora. E é isso que o salmista expressa. Ele está dizendo, Senhor, me ajuda, você é meu auxílio, você é o meu libertador. Agora, irmãos, sabe de uma coisa que me traz muita alegria num culto como esse? Deus, o nosso Deus, nunca você vai encontrá-lo descansando e falando assim, não, vocês estão dando muito trabalho, deixa eu só descansar um pouquinho aqui, amanhã eu volto a cuidar de vocês. Pelo contrário, Jesus, quando esteve aqui, ele disse as seguintes palavras, olha a garantia que Jesus nos deu, está lá em João 5,17. Você quer me acompanhar? Vamos lá. João, capítulo 5,17. Como é gostoso ouvir, né, ou ler, nesse caso, a promessa de Cristo no que se refere a Ele e a Deus o Pai, e também relacionado à nossa vida e à salvação. O salmista lá vai dizer assim, que o Deus de Israel, ele não dorme nem dormita, né? Ele nem cochila. E Jesus vai falar isso de uma outra maneira. E diz assim, João, capítulo 5, o versículo 17. E Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Em outras palavras, o nosso Senhor, ele não para um segundo de trabalhar pela salvação, a minha e a sua, para garantir esse
esse aspecto da comunhão, da vivência com Ele. Deixa eu te falar, Deus nunca para, Ele nunca se detém, jamais Ele ignora o que acontece comigo e com você. Me lembro de uma vez de um parente muito querido, muito querido. Ele sofria bullying na escola, e aí só fui descobrir aquilo naquele momento. Estávamos no mesmo ambiente, no mesmo quarto, quando ele então tocou no assunto. E eu me lembro que as palavras iniciais dele, já estávamos num silêncio, quase para dormir, e ele disse assim: eu quero morrer. E eu disse, mas por quê? Aí ele foi explicar esse aspecto, né? As dificuldades que ele estava enfrentando. E naquele momento de angústia, ele tinha a minha pessoa para nós conversar, mas para batermos aquele papo, mas eu não tinha muita experiência, era um garoto, não tinha muito o que falar. Logicamente, tentei consolá-lo, falar de algumas coisas. E desde essa experiência, eu consigo ver o quanto que é importante a gente ter essa noção de quem nós somos e de quem Deus é, ao ponto da gente descansar nas suas promessas, saber que nós podemos contar com Ele em todos os instantes da nossa vida, e que Ele nunca, deixa eu falar assim, Deus não tem nada mais importante, ou Deus não precisa falar assim, olha, o seu caso eu vou deixar em stand-by, porque agora eu preciso criar um novo universo, e não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não existe isso. O tempo todo, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estão trabalhando, estão cuidando, estão cientes do que acontece comigo e com você. É um trabalho diário de nos libertar, nos proteger. Os olhos do Senhor sempre estão vigilantes, o tempo todo, te olhando, não para te condenar, não para encontrar os teus erros e dizer, olha, está tudo anotado. É verdade, está tudo anotado. Mas para que ninguém um dia fale assim, faltou alguma coisa aqui. Da parte de Deus, Ele mesmo disse, eu vim para salvar, eu vim buscar vocês. Então os olhos do Senhor, eles estão constantemente sobre nós, os seus filhos. E o salmista, ele tinha essa compreensão. E é por isso que talvez eu acho que a gente inveje tanto os escritores dos Salmos. Da mesma forma como eles abrem o coração e escancaram quem eles são, e aí abre-se um buraco ali dentro do coração, mas eles não ficam só nesse ponto. Eles avançam e reconhecem essa grandeza de Deus. Bom, mas como é que nós podemos e devemos fazer para desfrutar desse cuidado de Deus? Existem bênçãos que são para todos. Todos. Até quem se diz ateu, que não conhece o Senhor, que não o reconhece, existem bênçãos para eles. Mas algumas dessas bênçãos, espalhadas pela palavra, elas são destinadas para um público. Bom, é para todo mundo, mas nem todo mundo quer. Existem algumas condicionantes. E nesse caso do Salmo 70, nós encontramos ele reconhecendo que era um pobre necessitado. E isso é bem diferente. Você pode ir comigo lá no Apocalipse capítulo 3? Pensa comigo, a gente leu lá o Salmo 70, o versículo 5. O salmista, na sua oração, dirigindo-se a Deus, reconhece quão pequeno ele é, quão pobre ele é. Agora, olha a diferença das palavras do salmista para as palavras ou para a maneira como os laodiceanos, né, ou aqueles que vivem nesse tempo, declaram. Olha o contraste. Enquanto o salmista disse, eu sou pobre e necessitado, essa geração tem no seu coração o que nós vamos ler agora no versículo 17. 3, versículo 17. Olha o contraste. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E aí vem o diagnóstico, né, que é muito interessante, confrontando o pensamento das pessoas dessa geração é isso. Não, eu não preciso de nada. Eu não preciso. Para que eu preciso de Jesus? O que ele tem para me oferecer? Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. E aí então, só o finalzinho, não é o nosso tema de hoje. Aí vem um diagnóstico real.
E não sabes que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Mas nós vivemos essa geração da imagem, né? Fotos lindas, lugares incríveis. Mas é tudo uma questão de posição. É tudo uma questão de um bom ajuste na foto. Como é que nós devemos fazer para receber esse cuidado de Deus? O primeiro ponto, irmãos, é deixar a nossa suficiência própria. Enquanto tivermos esse tipo de pensamento de Laodiceia, não, eu sou rico, estou enriquecido, não tenho falta de nada, não vai ter espaço para Deus agir na nossa vida. Existe algo que atrapalha o agir de Deus no nosso viver. E esse é complicado, porque Deus, em vários momentos na palavra, Ele demonstra isso, inclusive agora no Apocalipse 3. Quando existe essa autossuficiência, quando existe essa arrogância de achar que a gente não precisa, de que eu consigo me resolver, e aí vem umas falas bonitas dos dias de hoje, né? Você tem que se permitir, você também pode. De novo, palavras afirmativas são muito importantes. Devemos fazer isso com os filhos, com os irmãos da igreja, com o esposo, com a esposa. Falar palavras de bondade, de bênçãos, fantástico. Mas quando essas palavras são utilizadas como se fosse um mantra, que uma vez repetido vai produzir bênção, aí é um problema. Então, essa autossuficiência é uma barreira que é intransponível, porque ela fica entre o Criador e a criatura. E justamente o humanismo que a gente vê tanto nos nossos dias, ele é atrevido e acaba impedindo, né, aqueles que lançam mão dele de receberem as bênçãos de Deus. O caminho mais curto, irmãos, disse um autor, para chegar ao trono da graça divina é reconhecer: eu sou um pecador. Nada de bom há em mim. E aí não pode parar aí, né? Porque também esse é um outro extremo. Existem pessoas que se depreciam tanto. Quando a gente usa expressões como assim, olha, você não vale nada, é quando a gente, aí são perspectivas, né? É quando você está se comparando a quem é Deus. A gente não é nada, eu não lembro o nome do desenho que tem uma vida num pólenzinho, assim, os mais antigos vão lembrar, ou as crianças, a vida toda de uma cidade inteira é numa plantinha, num dente de leão. E aí tudo vai acontecendo, é pequeno comparado com o universo. Realmente, nós somos muito pequenos. Mas, por outra perspectiva, eu e você somos os filhos amados do Senhor. Nós somos importantes para esse nosso Deus ao ponto dele vir aqui, se tornar um de nós e morrer no nosso lugar. É só uma questão também de perspectiva, a gente olhar. Mas a gente precisa reconhecer: eu sou um pecador, não há nada de bom em mim. Eu preciso de ti. Faça por mim, Senhor, o que eu não posso fazer por minhas próprias forças. E, queridos irmãos, nessa noite, nós vamos testemunhar algo muito especial. E sei que existem muitos sinais a respeito da volta de Jesus. Mas já tem um tempo que eu comecei a mudar o foco do que eu estou assistindo e vendo. Não falta gente alarmista. O que tem nesse mundo de alarmista é fora do comum. E esse meio que envolve questões espirituais, é claro que isso chama a nossa atenção. Mas viver uma vida apenas de sinal em sinal não é muito bacana. O ideal é a gente ter um relacionamento com Cristo. Se na infinita grandeza dele ele voltar na nossa geração, que ótimo, vamos voltar nas nuvens dos céus. Se não, se nos planos dele ainda tem muitos anos pela frente e nós viermos a descansar, tranquilo, a gente vai dormir no Senhor. Então, viver desse jeito não é muito interessante. E aí tem um tempo que eu mudei o foco, pelo menos isso para mim. E o
olhar está naquele sinal tão conhecido de Mateus capítulo 24. O evangelho do reino vai ser pregado e então virá o quê? O fim. E, gente, é tão bom pregar o evangelho. Se é um sinal da volta de Jesus, deter-nos nesse é fantástico. Mas é desafiador. Vocês vão ver daqui a pouquinho como é desafiador esse sinal, mas ele é que nos apresenta. E é ele que acaba determinando o momento da volta de Cristo. Eu queria sugerir nessa noite também, para que nós vivêssemos um relacionamento com Deus, relacionamento esse que vai transformar a nossa vida. Às vezes a gente pede coisas grandes para Deus, né? Senhor, a situação lá no trabalho não está legal, me ajuda. É importante o assunto. Senhor, na família, eu estou precisando disso. Claro, derrame o seu coração diante de Deus. Você talvez esteja precisando agora viver um momento de prosperidade, porque assim, ser pobre uma vez na vida, tudo bem, mas a vida inteira, né? Chega uma hora e fala assim, Senhor, uma prosperidade, né? Não ficar preocupado com o fechamento do cartão. Não há problema nenhum de abrirmos o coração a Deus e pedirmos essas bênçãos, bênçãos pelos nossos filhos. A lista é grande, mas, queridos, tem um dom ou uma oração que deveríamos fazer. Uma oração que é mais profunda, de uma consciência que entende que a gente precisa dele. É orar para Deus dizendo assim, Senhor, bom, tenho essa minha lista de coisas aqui, mas, por favor, me ajuda a entender que eu dependo de Ti. Me ajuda a ter uma comunhão contigo que mostre isso. Mas, irmãos, viver essa dependência de Deus, da graça de Deus, é algo que ocorre pelo agir do Espírito Santo. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus estabeleceu isso. Ele disse, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Dependência é isso. É permanecer conectado com Jesus. Dizer assim, Senhor, eu acho bonitinho, teve uma época que eu e a Joelma tínhamos esse negócio. Um ia sair e às vezes esquecia de dar um beijo, né? Volta. Aí você tinha que voltar e tudo. Aí é legal que depois de um tempo já vira um hábito, né? Mas é isso. Você está saindo de casa para os afazeres do dia e fala, mas peraí, volta. Eu ainda não falei com Jesus direito. Senhor, aí senta. Deixa eu conversar contigo. Dependência dele. Dependência de Deus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Irmãos, nós precisamos sentir fome de Deus. Se não sentirmos fome, não comeremos. Eu sei que existem pessoas que conseguem comer até sem fome, né? Mas o natural é, sinto fome e eu vou então atrás da comida para me saciar. Mas, irmãos, como nós vamos sentir fome nos dias de hoje se estamos contentes, né, com os petiscos desse mundo? Dizem as boas línguas que o melhor tempero é a fome, não é? E é verdade. Bom, tem gente que cozinha muito bem, mas se você pega uma pessoa que cozinha muito bem e você está com fome, gente, que banquete. Pode ser um bolinho pequeno, pode ser uma comida das mais simples. Você juntou essas duas coisas, você potencializa, né? O quanto que é gostosa aquela comida. Mas, em contrapartida, quando está chegando perto da hora do almoço, você já sabe que vai ter um banquete para você desfrutar, mas você se empanturrou com um monte de salgadinho, você não vai aproveitar. E é isso que eu gostaria de propor nessa noite, que orássemos a Deus, pedindo a Ele que nos desse mais fome, para que Ele nos ajudasse também, e para que Ele nos ajude a parar de comer essas porcarias que simplesmente não nos preenchem. Nós precisamos, irmãos, sentir a necessidade de Jesus. Não é uma questão de um conhecimento cerebral, mas é algo experimental. Nossa, ontem fui abençoado juntamente com a Joelma Solimar, acho que não está aqui, né? Está lá fora, está cuidando ali do nosso momento. Gente,
Quantos aqui gostam de jaca? Deixa eu só ver aqui. Eu vou contar algo para vocês aqui. A senhora gosta também, Luciano? Gente, imagina, alguém te entrega uma jaca já cortada e sem a gosminha e tudo, sem caroço, é a glória, né? Já é gostosa. Mas ontem a Solimar entregou uma porção para a gente, congelada, tão doce, parecia um sorvete natural, tão gostosa que era aquela jaca. E quase que a gente esqueceu lá no almoço do Espaço Novo Tempo. Por isso daqui alguém ia compartilhar dessa bênção. Mas, gente, você pode gostar da melhor fruta, da melhor comida, mas se você ficar apenas no campo da descrição, de olhar uma foto, não vai fazer diferença. Com Jesus não é diferente. A gente precisa ter uma experiência com Ele. E vou dizer uma coisa para vocês, algo que eu tenho também buscado. Quando a gente tem uma experiência real com Jesus, a nossa vida ela muda. Ela muda. Talvez você esteja vivenciando um momento, você fala assim, para mim não mudou nada, é tudo igual. Espera, tem um momento. Continue fazendo o que você está fazendo, né? De buscar a presença de Deus, de orar e pedir. Nem sempre a gente vai sentir o coração queimando e você falando assim, nossa, que maravilha. Nem sempre vai ser assim. Mas permaneça ao lado de Jesus. Não se afaste dele. Em algum momento, quando o Espírito Santo tiver acesso ao que ele precisa ter no nosso coração, e isso é algo que nós devemos fazer, ele vai colocar na gente uma fome, um desejo tão grande, que nada mais nesse mundo vai ser importante para você. Nós temos várias histórias na Bíblia que mostram isso. Uma delas, muito falada em momentos como esse, Zaqueu. Gente, Zaqueu tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha tudo, ele podia comprar, se ele quisesse, os seus amigos. Ele podia comprar momentos felizes. Só dele ter a segurança de um trabalho, numa época como aquela, sendo um cobrador de impostos, mas ele estava tão vazio, tão seco. Zaqueu queria algo diferente. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, por isso que ele foi atrás dele. E uma vez que houve um encontro dele com Jesus, algo experimental, não do que os outros contaram, mas do que ele viveu, ele já não se importava mais com o aspecto do dinheiro. Ele falou, olha Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho já para os pobres. E se eu defraudei, é claro que ele defraudou, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu teve a sua vida transformada. Nicodemos teve a sua vida transformada. Nicodemos era um cara religioso. Ele era um dos principais da sinagoga. Nicodemos tinha nas suas atividades a espiritualidade, mas ele se sentia seco, faltava algo. E quando ele experimentou aquele encontro com Jesus, registrado no livro de João, capítulo 3, o Espírito Santo teve acesso a outros compartimentos na vida de Nicodemos, que algum tempo depois fez brotar então os frutos na vida dele. E essa é uma outra questão que precisamos entender. Cada um de nós temos um tempo, né? Um time para determinadas decisões. Mas, no que se refere ao Senhor, o dia da salvação é que dia mesmo? Hoje. O dia da gente pedir para Deus uma sede, uma fome dele, é hoje. A gente já precisa pedir para que então o processo seja o mais rápido possível. Mas esses 2 casos, Zaqueu e Nicodemos, poderíamos falar da mulher adúltera, da mulher junto ao poço e de tantos outros homens e mulheres, inclusive alguns que estão aqui na igreja, que não conseguem imaginar a sua vida longe de Jesus. Agora deixa eu repetir para você, não pode ser um tipo de experiência que envolva assim, não, já entendi, é assim, assim, assado. Mas você precisa experimentar, você precisa sentir o gosto que é
viver uma vida ao lado de Cristo Jesus. Nossa oração deve ser assim: Senhor, custe o que custar, faça com que eu sinta uma dependência de Ti. Faça com que a minha vida me ajude, porque até nisso a gente precisa da ajuda de Deus. Faça com que eu não viva mais um dia sem a Tua presença. Custe o que custar, Senhor, aumente a minha consciência da minha dependência de Ti em tudo, para que eu permaneça continuamente em Ti pela fé. Essa deve ser a nossa oração. E hoje quero apresentar aqui para vocês 3 pessoas que tiveram um encontro com Cristo e hoje querem falar publicamente desse encontro. Eu vou descer ali para ficar um pouquinho mais fácil. Nós temos 2 Anas, mas que são individuais. Então, Ana, por favor, fica aqui comigo. Também o irmão Francisco e a outra querida Ana. Vem para cá. Os demais podem acompanhá-los aqui. Estão acompanhando por motivos óbvios. Vem para cá, fica aqui um pouquinho. Deixa eu contar um pouquinho dessas duas histórias aqui, né? A primeira eu vou falar destes aqui. São baianos de Bom Jesus da Lapa, mas já estão aqui em Brasília há um bom tempo, né, Ana? E eles são vizinhos da irmã Genilda e do irmão Gaudêncio. E nesse processo deles serem vizinhos, todos os vizinhos têm os seus momentos, né? E num dado momento, houve uma conexão entre os 4. Conexão de amor, de carinho, de atenção. Ontem, se eu ouvi direito, às vezes quando faz um caldo gostoso, vai lá e leva para compartilhar a bênção. E há uma amizade muito sincera aqui entre os 4. Deixa eu falar só algo especial sobre a irmã Genilda e o irmão Gaudêncio, que são pessoas que entregaram o coração a Jesus há muitos anos atrás, missionários, pessoas que abriram igrejas, fizeram tantas coisas. É claro que o tempo vai passando, às vezes pela cobrança da vida, tantas coisas, a gente deixa os outros irem um pouquinho mais para trabalhar, mas quando eu cheguei, porque a gente estava saindo ainda do período da pandemia, aos pouquinhos a gente foi conhecendo a família. E que família missionária. Além dos 2, Adriana, os irmãos e tantos outros, até Estherzinha, né, Esther? A Paulinha também, são missionários por natureza. E eles, logicamente, querem morar no lar celestial. Isso já está garantido pelo sangue de Cristo Jesus. Mas ir para lá sem os vizinhos não pode. E é por isso que a irmã Ana e o irmão Francisco estão num processo de conhecimento da palavra, estão num processo de aprender junto com os 2 e hoje tomaram, né, a decisão e hoje vão entregar o coração a Cristo Jesus. Amém? A Ana já é um caso também muito bonito e interessante. A Ana é muito tímida, viu? Diga-se de passagem, não preciso nem falar, né? Mas a Ana já conhecia a TV Novo Tempo, era isso, Ana? Como é que você conheceu a igreja? Eu tenho um amigo que estudou comigo em Minas, né? E tinha 32 anos que eu não via e nem falava com ele. E assim, do nada não, né? Pela misericórdia de Deus, Deus usou ele para entrar em contato comigo, né? Ele procurou meu telefone e ele disse que sentiu a necessidade urgente de falar comigo. E aí ele encontrou meu telefone, a gente começou a conversar e ele começou a me falar do sábado. Eu era de outra denominação, né? Desde 2007 que eu estava em outra denominação, e ele começou a me falar da beleza do sábado, né? E eu comecei a estudar, e foi a partir desse estudo a respeito do sábado que eu comecei a conhecer outras coisas, né? Conhecer mais a respeito da igreja adventista. E aí eu gostei muito, comecei a vir aqui uma vez morrendo de vergonha. Bastante, bem tímido. E aí o pastor me levou lá para a classe Novo Tempo, e eu já estou lá há algum tempo. E assim, eu costumo dizer que eu encontrei o meu lugar. Porque onde eu estava, eu sentia que eu não estava completa, faltava alguma coisa. E aqui eu me senti à vontade, eu me senti completa, eu estou em paz e eu quero criar raízes, aprender mais e firmar mais na fé. Amém.
Mas chega aqui, Regiane, fica aqui do ladinho dela, porque olha como é outra tímida. Mas vocês vão ver como é que Deus ele sabe das coisas, né? Fui visitar a irmã Regiane lá no trabalho dela e conversamos, oramos. Mas antes da oração, eu perguntei, irmã, qual o pedido que você tem? Gente, tanta coisa, né? E não, repito, não tem problema nenhum a gente pedir qualquer coisa para Deus. Ele é o nosso Pai. Não existe assunto que deva ser tabu, enfim. Mas a Regiane falou assim, eu queria alguém para estudar a Bíblia. Não foi esse o pedido? Ela falou assim, eu queria alguém para estudar a Bíblia. Eu falei, então tá bom, vou fazer a oração contigo. E na hora ali já comecei assim, Senhor, quem? Poxa, ela vai fazer praticamente pela primeira vez, então tem um perfil, alguém que encaixe com ela. Até pela dinâmica e tudo. A Ana já estava frequentando aqui o espaço Novo Tempo. E aí, então, na hora que eu entrei no carro, eu falei assim, a Ana, claro, a Ana, daquele jeitinho dela, meigo e tudo, essas duas vão dar certo. Gente, quase unha e carne aqui, viu? Precisa de ver assim, elas estudando a sábado à tarde, tivemos um almoço aqui, você acha que elas perderam a oportunidade? Fizeram um intensivão e sábado à tarde estavam aqui estudando a Bíblia. E hoje, a Regiane está aqui agradecendo e louvando a Deus, porque nessa comunhão, nessa amizade, a Ana também, como disse, né, teve esse encontro, buscando algo mais completo. E louvado seja o Senhor pela tua vida. Ela está acompanhada pelos filhos que estão aqui, também tímidos, tranquilo. Mas eu sei o que é isso. Então, depois a gente conversa. Mas que bom que vocês estão aqui, viu? E eu vou fazer só umas perguntas para vocês. Não, fica aqui, Jane, pode ficar? Pode. Só junta um pouquinho mais aqui. Você está representando os instrutores bíblicos, a classe Novo Tempo. Tem muita gente que está doidinha para dar um abraço na Ana Nery, mas daqui a pouquinho. Você vai ficar aí representando esse público tão bonito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês três. Vocês acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim? Acreditam? Se essa é a palavra de Deus, ela nos informa que foi Deus que nos criou? Vocês acreditam que o Criador da nossa vida é Deus? Sim? Ok. E que Ele fez um mundo perfeito, mas que infelizmente Satanás, enganando os nossos primeiros pais, trouxe o pecado para esse mundo. É isso que está escrito lá na Bíblia? Vocês acreditam nisso? Mas Deus não nos abandonou. E Ele mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Vocês creem no sacrifício de Cristo Jesus? Para nos garantir o retorno lá para o lar celestial? Sim? Que coisa boa. E uma vez que Jesus morreu no nosso lugar, e quando a gente faz essa entrega do coração a Cristo, vocês acreditam que a gente precisa viver uma novidade de vida? Buscar novas aspirações? Crescer na graça e no conhecimento? Que maravilha. Ana, aproveito para perguntar para vocês três, já que a Bíblia é a palavra de Deus, ela continua, ela nos informa sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos continuam valendo para nós hoje? Sim? Olha que coisa boa. Um presente de Deus para nós. E aí a Ana falou de algo. Falou que sobre o sábado. Gente, pergunto para vocês três, vocês creem que o sábado é o dia do Senhor? O dia que Ele fez para entrarmos em comunhão com Ele, para descansarmos em Deus? Olha que coisa boa, que Deus maravilhoso, não? Mas aí eu pergunto o seguinte também, é de livre e espontânea vontade de vocês três, de passarem pela experiência do batismo e assim demonstrar publicamente a fé de vocês em Cristo Jesus? Sim? Amém. Vocês creem na volta de Cristo Jesus a esse mundo para nos buscar? Acreditam? E Ele é maravilhoso, não é, irmã Ana? Ele vai nos buscar. Mas aí eu pergunto para vocês, por livre e espontânea vontade, decidem fazer parte dessa família, da família adventista, aqui no Lago Sul e no mundo inteiro, e ajudar na pregação do Evangelho? Podemos? Vocês decidem por isso, então? Sim? Então, deixa eu fazer uma pergunta agora para a igreja. 2. Irmãos, quantos estão felizes pela decisão desses 3 queridos? Posso ver? Bom, você está feliz, maravilha.
Mas quantos aqui os recebem como, na família, né? Na nossa família, como os mais novos membros dessa congregação e da nossa igreja? Posso ver? Então, tá bom. Então, nós vamos fazer o seguinte. Adriano, vem para cá, você vai fazer uma oração. Eu preciso fazer isso, mas um dia alguns que ainda não conhecem vão participar. O pessoal do Espaço Novo Tempo pode vir aqui, os que quiserem ficar ao lado da Ana e da Regiane. Aí eu vou pedir para vocês chegarem um pouquinho mais para lá. Vocês podem ficar ali do lado Não, vocês ficam aqui comigo, espera aí. Isso. Então, o pessoal do Novo Tempo, aqueles que quiserem, podem ficar ali do lado. Eu sei que também o Olivar e a Adriana podem ficar, por favor, se vocês quiserem, os meninos aqui pertinho, porque é um trabalho missionário muito bonito. Eu vi o quanto que vocês ficaram felizes, né? Vem para cá, Esté, ficar aqui juntinhos. Então, nós vamos fazer o seguinte. O Adriano vai fazer uma oração. Na sequência, vocês vão ser levados ali para trás. E nós vamos ouvir uma música com o Vitor. Tá bom? Então, Vitor, após a oração, por favor, louve o nome do Senhor Jesus. Que coisa boa. Ontem eles estavam reunidos, passaram o dia inteiro juntos e hoje não poderiam, né, perder também esse momento. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, mais uma vez entrego aqui em tuas mãos, Pai, e também agradeço pela entrega, Senhor, do irmão Francisco, da irmã Ana e da Ana Nery também. Pai, continue abençoando a vida de cada um deles. Continue, Senhor Deus, ajudando na caminhada cristã. Pai, perdoa os seus pecados, perdoa os nossos pecados também. E que nós sintamos nessa data, Pai, especial hoje, o teu abraço carinhoso, o teu cuidado, Pai, com cada um de nós. Ó Senhor Deus, obrigado por essa esperança viva que o Senhor colocou em nosso coração. E que nesse momento, Pai, tenhamos mais a certeza de que em breve o Senhor irá voltar e de que nós iremos morar contigo nas mansões celestiais. Pai, cuida dessa igreja, da igreja do Lago Sul, Pai, de todas as pessoas que aqui frequentam, que buscam, Pai, pregar o teu evangelho, que o Senhor toque no coração de cada pessoa aqui presente hoje, todos os membros dessa igreja, porque eles busquem também a se preparar para ajudar, Senhor Deus, a cumprir a missão, que é espalhar o seu evangelho a todas as pessoas ao nosso redor, para que elas também participem dessa graça, dessa maravilhosa festa, Pai, que é quando entregamos o nosso coração a Ti e somos restaurados, Pai, por Teu poder, por Tua graça, para vivermos aqui nessa terra, apesar das dificuldades, mas vivermos de forma feliz e com compromisso, Pai, de levar também a salvação às outras pessoas. Obrigado por tudo mais uma vez. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nesse momento, eles vão ser dirigidos lá para trás. Obrigado aí a equipe, né, do Espaço Novo Tempo, todo mundo. Obrigado, Regiane, também, por ter dado, né, estudo bíblico ali para a Ana. Vamos contar com você, hein? Continuar contando com você, viu? Para estudos. 2 vezes só. Entre a primeira e a segunda internet, você maravilhas e esplendor.
Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpados sou. Mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Como eu disse para vocês, eu fiz uma escolha. E a escolha é justamente olhar o sinal da volta de Jesus como mais evidente para mim. Não os terremotos, não as guerras, mas a pregação do Evangelho. Eu imagino na alegria, tanto do irmão Geraldo, do irmão Gaudêncio, perdão, e da irmã Genilda, de verem esse momento. Adriana, se quiser vir mais pertinho para tirar foto, pode ficar à vontade, tá? Queridos, como é o nosso primeiro batismo, né? Tendo que ter um pouquinho mais de cuidado. Estes aqui tiveram o privilégio, né, estão tendo o privilégio de uma vida tão longa, tão bonita, e em nome de Jesus por muito e muito mais anos, né? Neste momento nós temos a alegria, irmã Ana, de nos dirigirmos a Deus, agradecê-lo pela vida, pela saúde, por tantas bênçãos, mas principalmente hoje, pela sua decisão ao lado de Cristo Jesus. E como seguindo então a ordem de Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Queridos irmãos, o irmão Francisco foi o primeiro a dar esse passo, né? Ali na família, nessa linda amizade, vendo o evangelho na vida real dessa família. Ele começou a vir também como o mesmo testemunho da Ana Nery, dizendo que se encontrou. Isso é tão bonito. Às vezes a gente vê uma pessoa que já viveu tantas histórias, mas ainda ter o espaço para a história mais importante, que é desse relacionamento e da entrega do coração para Jesus. Irmão Francisco, que Deus continue derramando as ricas bênçãos dele sobre a sua vida. E hoje tenho a alegria de poder te batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias, anjos mil entoam lá, glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Agora, finalizando esse momento especial, o teu filho já está aqui. Se quiser ficar pertinho, fica à vontade. Você quer ficar perto da mamãe? Quer? Se você quiser, pode vir. A timidez é uma marca, viu, desses três. Mas eu disse que sei o que é isso, porque quando eu entrei, né, quando eu me dei conta de ser gente, eu vi o quão tímido eu era. E aí eu tive que aprender a lidar. Não é nada fácil, mas dá certinho. E é bom. Dizem que existe até o poder dos tímidos, né? Olha só que coisa, empoderamento aí. Bom, aqueles que quiserem, podem ficar à vontade para ficarem mais próximos aqui da Ana. Podem ficar aqui pertinho. Queria agradecer os meus irmãos da classe Novo Tempo pelo carinho, pelo apoio. Eu quero dizer que amo muito vocês e muito obrigado por me acolher e por fazer parte dessa família que eu aprendi a amar aqui na Igreja Adventista. E a Regiane, que assim é um anjo na minha vida, tem estudado comigo, obrigada também. Olha, já temos aí a timidez sendo quebrada, hein? E os meus filhos que estão aqui comigo nesse momento importante para mim. Amém. Bom, vem cá, Ana. Ana, o seu testemunho de fé é extremamente bonito. Um coração que sempre está buscando a presença de Deus. Você tem uma linda família, hoje não está aqui o esposo, mas tenho certeza que ele também vai lembrar desse dia. Nós vamos continuar orando por ele. Assim como nós oramos por todas as famílias, todos aqueles que adentram, estão conosco. Eu tenho certeza que você, ao longo desses últimos meses, você teve que demonstrar a sua fé de maneira muito forte. Um dia você vai contar todos os seus testemunhos aqui. Enquanto isso, continue orando, crendo. E assim como aquela Ana lá atrás, a mãe de Samuel, que o Deus Todo-Poderoso continue sendo a sua alegria, a sua salvação, que seus filhos vejam em você um lindo exemplo do que é seguir a Cristo Jesus. E hoje, na presença dos amigos, dos irmãos em Cristo, eu tenho a alegria também de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
hinos cantam lá no céu, pois se converteu um pecador. Filho tão querido, convertido a Deus, deixa o mundo e volta ao Pai de amor. Glória, anjos mil entoam lá, glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Eles vão continuar cumprimentando. Eu quero finalizar com vocês. E como eu disse, eu sou extremamente tímido e fui aprendendo, né, a lidar. E um dos momentos que envolve uma certa timidez, por incrível que pareça, é quando termina o último batismo e temos que fazer um apelo. Mas, gente, eu prefiro um dia ouvir de alguém assim: oh, mas você é chato, hein? Por que você fica insistindo? Do que ouvir um dia uma frase assim: por que você não insistiu um pouco mais comigo? Nós vamos encerrar. E eu já tenho uma pessoa que vai estar aqui à frente comigo. Cadê a Luciana? Já tenho duas, na verdade. Vem aqui, Luciana e a Marianita. Vem aqui desse lado aqui. Por que eu estou fazendo um apelo já direto? É porque as duas já falaram, já expressaram isso várias vezes. Elas estão aqui. Ainda vai ter mais dois que daqui a pouquinho, assim cumprimentar, vou pedir para vir aqui também, para ficar junto com a Luciana, o Ivan e a Neuva. São favas contadas, né, para o reino de Deus. Mas eu pergunto, alguém entre nós que não passou pela experiência do batismo, que gostaria de publicamente dizer: olha, continue orando por mim, logo, logo eu vou ter esse momento especial, como foi a Ana, a Nery, a Ana e o Francisco. Há alguém mais que quer se juntar aqui com a Luciana e a Marianita? Há alguém mais? Eu vou fazer a oração. E que Deus continue operando lindamente na vida de vocês, bem como dos demais. E que essa mesma sensação gostosa que os três estão ali, que também se repita na vida de vocês. Se for necessário dizer publicamente que amamos a Jesus, nós não devemos ter a preocupação de expressar. Esses dias veio a Taylor Swift aqui no Brasil. As pessoas não tiveram vergonha de usar as roupas, de passar dias numa fila, de morrer pelo seu ídolo. Eles não tiveram vergonha nenhuma. Ficaram felizes quando a cantora recebeu, com trajes tão estranhos, os pais da falecida. Não deixe de orar por essa família. Imagino como fica apertado. O que eu estou destacando é que essas pessoas não tiveram vergonha de dizer que amam aquela cantora. Como é que nós vamos ter vergonha de dizer que amamos a Jesus? Não tem como. Que Deus continue sendo a luz e a salvação de vocês. Como eu disse, vou orar pelas duas, mas por todos aqueles que precisam tomar essa decisão ao lado de Jesus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado. Estamos encerrando o ano, terceiro dia do mês de dezembro. E essas três vidas oficializaram essa entrega tão especial para Ti. Obrigado, Senhor, porque o Teu Santo Espírito continua tocando os corações. A Luciana e a Marianita estão aqui à frente. E elas representam muitas outras pessoas que também já tomaram uma decisão ao Teu lado. Abençoa a vida delas, dos demais, e que possamos ver muitas e muitas histórias passando por esse momento especial através do batismo. Entrego a vida delas, a nossa vida nas Tuas mãos
Em nome de Jesus. Amém. Elas podem ficar à vontade, receber um abraço desse povo querido. E nós vamos fazer o seguinte: você não pode sair, porque nós vamos ter o privilégio de compartilhar do lanche. Tem até uma música especial que também vai acontecer lá. Mas nesse momento, encerrando esse nosso encontro aqui na casa do Pai, nós vamos ouvir mais uma música com o Vitor. E uma música muito sugestiva para o momento. Ela fala de um começo. E é incrível. Aqui é a marcação oficial de um começo ao lado daquele que nos salvou e de quem nós dependemos. Nós vamos ouvir então a música começando aqui. E aí na sequência eu vou pedir, Regiane, você vai fazer a oração final para a gente. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão levando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, me abraça e me diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Vamos levantar
sentar, então, para a oração. Nosso querido bondoso Deus, Tu és eterno e cheio de graça e misericórdia. Tu estás sempre ao nosso lado e te agradecemos por isso. Obrigada por esse culto, obrigada pela Tua palavra que nós ouvimos, obrigada também pelas pessoas que aceitaram Jesus. E, Senhor, fica conosco ao irmos para casa, ao nos confraternizarmos com o lanche logo mais, e que o Senhor possa abençoar a cada um aqui e ficar também com a nossa família que não está aqui. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.